O despertar e a bruxa. Pensando filosofando aqui com os deuses, sobre o despertar espiritual deste momento e a bruxa, a bruxaria, os bruxos. Tá? Tudo aquilo que hoje a humanidade está vivendo, os bruxos ou as bruxas já viveram isso milhões de vezes. Esse é o caminho iniciático. Esse é o caminho da consciência. Né? E uma bruxa, ela sempre buscou a consciência. Por isso ela sempre teve poderes, ela sempre manifestou, ela sempre esteve ao lado dos deuses. Ela sempre soube que não era apenas a Terra. Os nossos mitos falam disso, né? Que Hecate esteve na Terra e que todas as vezes que aqui esteve caminhou ao lado dos deuses e que a cada vida lembrou-se de quem era e decidiu voltar para as estrelas. Por isso ela foi ao Tártaro, enfim, tudo que ela fez. Ela fundou todas praticamente religiões, sendo a primeira filha, a primeira sacerdotisa, enfim. Vários mitos falam desse despertar, né? Crowley falou sobre isso milhões de vezes. Ele conta que se viu Deus dentro das pirâmides. Samadhi e tantas outras técnicas que hoje são tão valorizadas. A bruxa sempre se projetou para fora do seu corpo. Ela sempre percorreu outros lugares. E isso ficou muito conhecido durante as torturas da Igreja Católica. Quando nós abandonávamos esse corpo e íamos para perto de algo no outro mundo e voltávamos depois para ver os estragos. Êxtase, floresta. Nós sempre dançamos com os seres de outras dimensões, ninfas, sátiros. O amor na floresta sempre foi em êxtase. E aí, neste momento, eu realmente, assim, caminho para esse lugar de sábia deste momento, sabe? Da minha geração, com a lembrança da velha que já fez isso tantas vezes. E se me perguntassem, assim, o que realmente é necessário para isso acontecer, eu diria que uma única coisa. Coragem. Coragem. O que define todo o caminho é coragem. Porque mesmo quando o caminho fica bom, quando ele começa a fazer sentido, quando as coisas, ele vai doer. Porque as pessoas ao nosso redor, elas gostam das pessoas que questionam, que estão despertando, que trazem novidade. Mas quando a gente começa a ficar independente demais, alerta demais, começa a trocar os valores, começa a questionar a rotina, começa a olhar lá para fora e se ver, se entender além do que está programado, começa a incomodar. A visão, a audição, elas sempre foram dons cultuados pela humanidade, desde que sejam usadas para satisfazer os seus desejos de entender sobre o futuro, sobre o passado e driblar as regras. Hoje, quando uma bruxa acende, ilumina o seu olhar para o outro mundo, ela vai ver primeiro os seus BOs e tudo que tem para consertar. E porque uma bruxa busca suas vidas passadas para consertar a teia, para consertar a linha, porque é isso que libera o fluxo. E por que nós perseguimos o fluxo? Porque sempre foi assim. Nós somos o exemplo de ser humano que interage com a biosfera, com Gaia, dá um nome que quiser, né? Então, o que a bruxa tem com o despertar? Tudo. Ela já fez isso milhões de vezes. Quando fica mais fácil, quando o caminho começa a se tornar compreensível,
que para mim tem muito a ver com este momento que nós estamos passando em direção a Samhain, né? Talvez seja quando ele mais vai doer. Porque absolutamente nada mais ao redor vai fazer sentido. Mas você se basta. E ao mesmo tempo se despede. E é esse despedir de antigas versões, de pedaços seus para que você possa ser inteiro novamente, de objetivos, bandeiras que foram carregados durante décadas e que aí, por consciência, você abre mão, dói, sempre vai doer. Não se engane. Mas, lá no fundo, quando tu começa a te tornar a tua própria inspiração, quando onde tua mente alcança é o teu objetivo, quando o mundo ao redor começa a conspirar, mensagem após mensagem, acima do sistema de controle, acima, respostas. E você percebe que do lado de fora você não está mais sozinha e que a estrela te chama, o mundo lá fora é verdadeiro. Tu alcançou a consciência sobre a realidade da tua existência eterna. Tu pode te sentir sozinha, tu pode comungar com os teus irmãos, tu pode, mas profundamente, além da superfície, muito dentro, independente de qualquer coisa, se está bom ou ruim, do momento mais feliz ou do mais pesado, vai ter um combustível, vai ter uma chama, vai ter um lugar que vai te colocar caminhando para frente. E você não vai mais parar. A caminho de Samhain, eu penso nesses pedaços, nestas versões. Porque eu acho que ainda preciso? Sim, todos nós precisamos. Mas porque quanto mais nós mergulhamos nas águas de Mabon, mais nós nos tornamos conscientes sobre a riqueza da terra de Samhain.